Renascendo dos mortos está o meu Black Clovis aqui com seu guia oficial, um capítulo extra e várias informações interessantes para nós vermos nesse vídeo, como por exemplo de onde acho o Asta saiu e a polêmica dele ser mais ou menos Jesus, né, da história basicamente. Já vai se inscrevendo no like e apertando nesse sininho, vamos logo para esse capítulo 393, senhoras e senhores, que começa basicamente com todas as pessoas do reino aparecendo para ir lá ver a coroação como rei mago do nosso menino anão bombado. Oh, coisa legal, né? E em meio a isso a gente vê basicamente a Vanessa arrumando lá, né, a nova roupinha de Rei Mago, nosso querido anão bombado, enquanto tava lá também outros personagens, como a Charme pegando e fazendo ele comer um monte de comida, a irmã Lily observando as coisas, e também Noelle e Mimosa que estavam lá, né, para fazer a parte delas, né. É engraçado porque a Mimosa e a Noelle estavam elogiando nosso querido anão bombado o tempo todo pela roupinha nova dele, as coisas que estavam acontecendo com ele, e no caso a irmã Lily ficou pensando, minha nossa, ele até que é bem popularzinho, né. E de repente nós temos o Finral, o Nacht e o Magna aparecendo para ver a situação do nosso querido Asta. O Finral disse que esse é um momento muito feliz, que tá todo mundo muito alegrinho, como podemos ver, e o Nacht pergunta se o Asta já tem um discursozinho, né, pra meter lá na frente de todo mundo, e ele diz que tem, e inclusive é um discursinho muito legal nesse capítulo. E tendo a roupinha desse menino tendo ficado pronto, nós vemos que a Itika também está lá, e ela vai, né, dar os parabéns para o nosso querido mais novo Rei Mago, né, e ao mesmo tempo acaba metendo que ele tem que ser consciente das responsabilidades que é ser um rei mago, ao mesmo tempo que ele também tem que assumir o fato de ter visto ela lá tomando banho na Terra do Sol, naquele capítulo lá em que o Asta ficou meio bebão. Lógico que depois dessa informação que ninguém sabia, o clima ficou uma merda, ao mesmo tempo que a Mimosa e a Noelle ficaram totalmente doidas perguntando pro Asta que historinha é essa, e né, até a própria irmã Lily ficou meio minha nossa, e o Asta todo triste lá tentando explicar a situação, mas ninguém deixava no fim do dia, coitado. Pra piorar a situação, aparece o Leopold lembrando pro Asta, né, daquele treinamento que eles tiveram lá muito tempo atrás, ainda com a Mirella Leona, pra conseguir utilizar a Mana Skin, que eles foram lá pro vulcão e tal, teve aquele banho lá, que eles prometeram que nunca iam olhar a mulher tomando banho assim, desse jeito. Aí no fim das contas também tem o Finral dizendo que isso daí é uma vergonha muito grande para o nosso querido anão bombado. Sendo que o desgraçado já não fazia isso o tempo todo antes. Ele é a última pessoa que deveria falar um negócio desse. E né, meu mano Asta tentou explicar e tal, que ele tava bebinho e que era uma festa e tal, que ele tava meio tonto, e que por causa disso ele não conseguiu ver nada, e inclusive a Nero fala uma coisa bem pertinente, que é no caso que, se é assim, então ele queria ter visto, mas não viu nada. Mas aí aparece o Mark dizendo que tava na hora de começar as coisas todas pra ele ser coroado Rei Mago, então o Finral só pega todo mundo que tava completamente doido com essa informação e taca pra longe com magia espacial, né? Obrigado, amigo, você é um amigo. E assim a gente já corta para outro momento, que é basicamente o momento em que começou o romancezinho de verdade, pelo menos mais ou menos, entre a Charlotte e o Yami. No caso, ela lá, dizendo pros pessoaizinhos lá, que trabalham pra ela irem vigiar as coisas, né, da coroação e tal. E de repente surge o Yami, onde a Charlotte fica completamente paralisada. E no caso, ele mete ali a gigantesca pedrada de... Então, você não quer sair um dia desse comigo pra fazer uma coisa, não? É lógico que os processadores da Charlotte não conseguiram entender isso de primeira, mas ela claramente disse sim, então tá tudo de boa. Ao mesmo tempo que apareceu, né, todo mundo do esquadrão dela pra comemorar isso. E ao longe observava isso, a Vanessa e a Nero. Onde a Nero pergunta pra Vanessa se tava tudo bem, até porque ela também gostava do Yami, como a gente bem sabe. E né, ela meio que só não diz muita coisa com muita coisa, mas admite que no fim das contas ela perdeu e é isso daí. Sigamos em frente com a vida. E aí nós temos essa ceninha maravilhosa e tal, do Asta sendo coroado, o Rei Mago, ao mesmo tempo que nós vemos esse rei desgramado, e eu pergunto novamente, do mesmo jeito que todo mundo sempre se pergunta, por que cacetadas o Rei Mago já não é o próprio rei? Por que tem que ter esse otário? E inclusive, informações do próprio guia de Black Clover, esse desgramado tem o mesmo potencial, acreditem vocês ou não, do Lumière, sim, o primeiro Rei Mago. Só que ele é tão idiota e inútil que nunca fez nada pra fazer alguma coisa com esse potencial. De qualquer forma, é uma alegria ver meu querido mano Asta sendo coroado o 29º Rei Mago. Enquanto isso, lá do lado de fora, tava todo o povo empolvoroso, todo mundo querendo saber o que tava acontecendo, como foi as coisas, ver o discursinho do meu mano Asta. Enquanto isso, aparece o Yuno, basicamente erguendo aos céus suas estrelas para fazer com que o cenário fique perfeito para a nomeação do nosso 29º Rei Mago, o Asta, que inclusive não tem sobrenome, o nome dele é só Asta mesmo. Eu nunca tinha parado pra notar isso, mas o nome do Asta é só Asta, né? Que coisa curiosa isso. E o discurso do Asta é basicamente de que agora em diante ele vai tentar proteger o futuro do reino de Clover junto dos aliados e companheiros dele, tentando fazer com que a realeza, a nobreza, os pobres, os camponeses, até mesmo quem não é humano, seja todo mundo livre para fazer o que quiser, ao mesmo tempo que unido e sorrindo junto. E para encerrar com chave de ouro, senhoras e senhores, nós temos aquela frase que não poderia faltar. A minha magia é nunca desistir. Que é, na minha opinião, a magia do Asta de verdade, né?
e assim todo mundo fica todo felizinho, e assim nosso querido Mano Anão Bombado é condecorado como o novo Rei Mago. Mas a história ainda não acabou não. Temos problemas à vista, senhoras e senhores, porque aparece simplesmente um demônio atrás do Asta, e não é um demônio, na verdade é só o Yami na forma demoníaca dele, né, unido com a Adremelec, que agora é o demônio dele, e dizendo que ele queria uma explicação da historinha, né, de antes que foi dito, de ele ter espiado a irmã dele enquanto tava tomando banho. E, sinceramente, isso daqui é o tipo de coisa que eu queria ter visto o que aconteceu depois, mas no caso não mostra muito. Lógico que quem foi a dedo duro foi a Nero, até porque ela gosta de ver o circo pegando fogo, e também o Asta ficou completamente abismado pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Ao mesmo tempo também que surge o Lucky e a Merelona querendo cair na porrada, e também tem a Noelle, a Mimosa, pedindo uma explicação novamente, enquanto todo mundo fica meio pensando, meu Deus do céu, gente, o que tá acontecendo? É pro moleque ser coroado como Rei Mago, tá ligado? E assim, senhoras e senhores, nesse caos tão divertido, é que acaba o capítulo 393 de Black Clover. E só com esse capítulo extra aqui do Tabata, a gente já percebe que não teve absolutamente nenhum desenvolvimento em questão de romance na história. Isso é antes do capítulo 392. Então, nenhum desenvolvimento em questão da lutinha entre Noelle e Mimosa pra ver quem fica com Asta. Então, Mas com as informações do próprio guia oficial, nós temos algumas coisas bem interessantes a serem ditas. E eu vou juntar aqui numa maçaroca algumas informações mais ou menos, né? Porque elas são rápidas. Primeiro, nós temos os nomes oficiais da Rainha das Bruxas e também da Grey, que a gente não sabia, incrivelmente, curiosamente, né? O nome da Rainha das Bruxas é Ursula Bloodlord e o nome da Grey é Claire Whitely. Me perdoe pelo meu inglês, eu sou muito ruim nisso. Também temos a informação de que o Nact e a Vanessa agora são respectivamente capitão e vice-capitão dos Touros Negros. Também temos imagens do próprio guia oficial mostrando que, sim, Zenon, Dante e Vanica estão de algum jeito vivos, apesar do Dante estar só uma cabeça. Eu não sei o que isso pode gerar, mas eu sei lá, é curioso isso, tá ligado? Também foi revelado mais ou menos como exatamente o Asta nasceu, coisa que eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Também foi mostrado, dito, escrito pelo próprio Tabata, que o Yuno, no caso, se esforça tanto quanto o Asta, porque o Asta representa nunca desistir e o Yuno representa não gostar nem um pouquinho de perder, então os dois se complementam nessa rivalidade. Outra informação interessante é que, antes do Dante fazer contrato com o Lucífero, o Lucius tentou fazer com que ele fizesse contrato com o Lib, só que não deu, logicamente, porque ele não tem magia naquele momento lá. E o Lucius não sabia que ele ia se tornar o demônio do Asta, que tinha antimagia, porque ele não consegue prever o futuro de quem não tem magia. Então, no fim das contas, o Dante acabou ficando com o Lucífero, uma coisa curiosa, inclusive, né? É muita informação mesmo e não é nem a metade do que tem no guia oficial. Isso daqui é um monte de coisa que foi soltando aos poucos e que ainda vai ter muito mais soltando por aí, tá ligado? Esperem muito mais informação com o tempo, é que ainda nem lançou direito, é só as informações que a gente foi pegando com o tempo. Mas comentando o que nós já temos, senhoras e senhores, gostaria de deixar claro algumas coisas. Primeiro, sim, Asta ficou com ninguém no final da história, e isso é uma coisa que eu achei honestamente até corajosa, sinceramente. Porque a gente viu todo o desenvolvimento da Noelle, da Mimosa, em questão de gostar dele e tal. Mas é curioso, porque a gente não para pra lembrar que no fim do dia, o Asta sempre foi louco mesmo pela irmã Lily. Então, até o fim da história, meu querido Anão Bombado sempre quis ficar foi com a freira, até hoje. Mesmo tendo sido rejeitado, o que é uma coisa muito engraçada, inclusive. Então, ninguém venceu, ninguém perdeu, todo mundo perdeu no fim das contas. Outra coisa interessante que pode ser muito bem destacada é o que o próprio Tabata falou sobre o Yuno, que ele literalmente disse aquilo que muita gente não conseguia compreender e que a gente sempre tinha que ficar batendo na mesma tecla. Sim, ele é o mamado pela mana, mas ao mesmo tempo também ele treina pra caramba pra conseguir fazer alguma coisa pra chegar perto do Asta. Porque o motivo pro Yuno continuar treinando é que ele odeia perder para o Asta. Ele enfiou isso na cabeça e criou toda essa rivalidade com o Asta, que aceitou isso também. É uma coisa muito legal, inclusive, de se destacar. Eu gostei disso daí. Mas a coisa que todo mundo ficou com o cabelo em pé, eu também, é o fato de que o Asta nasceu de nada. Ninguém sabe exatamente do que ele nasceu. Literalmente tá descrito que pode ter sido de um anjo, pode ter sido de um demônio, de uma coisa que veio divina, de uma coisa que não é muito boa. Tanto faz, ninguém sabe exatamente. Até agora eu só vi teorias. E a que eu mais gostei é que no fim das contas a Alicita absorveu tanta força vital de outros seres que no fim das contas acabou nascendo, né, uma coisa nela que é o Asta, de tanta força vital assim. E faz até sentido, porque vamos considerar que ele é literalmente uma cópia da mãe, né? Faz sentido isso. Além do fato de que, gente do céu, como é que alguém teria um filho com a Alicita? Não faz sentido, não faz sentido. A gente sabe que não faz sentido. Então, não é como se ele não tivesse pai, na verdade a gente não sabe, mas ao mesmo tempo é dado a entender que talvez não. Mas talvez sim, ninguém sabe, é uma resposta meio inconclusiva, mas é uma coisa meio louca isso daí. E outra coisa muito interessante é Dante e Vanica
E também o Zenon estar vivos, o que é uma coisa meio louca, principalmente pensando que, os caras ficaram nesse último arco inteiro sendo literalmente sugados pelo Lucius pra virar bateria, e mesmo assim no fim de tudo isso ainda tão vivo, cara. Impressionante, viu? Inclusive isso me gera aquela coisinha no coração de vai que tem uma continuação, né? Porque tem algumas coisinhas aí que ficam meio louquinhas na nossa cabeça, que a gente não entende, como por exemplo o fato do Asta não ter pai, ter toda essa questão de não ter nada a ser explicado. Foi Deus, porra. Amém! 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 A Noelle e a Mimosa terem dito que vão lutar pelo Asta, e no fim das contas só acabou e não aconteceu nada, tá ligado? E outras várias questõezinhas pequenininhas que foram colocadas no próprio guia oficial que vão dando a entender que parece que falta alguma coisa ali, tá ligado? Mas eu não posso confirmar nada, porque não é nada confirmado, e também é só teorias da minha cabeça. Então, o que eu poderia dizer além de que eu queria muito que isso acontecesse? É só isso, tá ligado? Não fique surpreso se algum dia eu voltar aqui num vídeo só pra fazer uma abarrotada de um monte de informação aleatória de um monte de personagem, porque tem muita coisa. E eu estou dando só algumas das noticiazinhas, então Mas e você, meu parceiro, o que você achou mais interessante aqui? Dante, Vanica e Zenon estarem vivos, o Asta ser Jesus em Black Clover, e o que você achou do fato dele não ter ficado com ninguém no final da história? Eu achei isso muito corajoso, digo e repito, achei muito corajoso da parte do Tabata. Mas e você, o que acha de tudo isso? Comentem!